Bom, meus queridos alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Dom Bosco, voltamos aqui para a nossa quarta e última videoaula. Nossa terceira videoaula foi sobre enzimas. Espero que você tenha compreendido e entendido que as enzimas são catalisadores, portanto, aceleram reações químicas que mantêm o organismo funcionando. Então, são catalisadores biológicos. O nosso metabolismo, conjunto de reações químicas que mantém a célula, o tecido e o órgão funcionando, portanto, todo o organismo, só ocorre em uma escala de tempo possível para que o organismo permaneça vivo devido à ação das enzimas. Bom, essa quarta e última videoaula eu vou utilizar para explicar os fatores que determinam o trabalho das enzimas, ou seja, a atividade enzimática, certo? Nós teremos três fatores. Temperatura. Temperatura do que, professor? Temperatura do tecido, a temperatura do órgão, a temperatura da célula, a temperatura do meio, influenciando na velocidade do metabolismo, porque acaba interferindo na atividade enzimática. pH, tá? Ou seja, a disponibilidade de cátions de hidrogênio livres no meio, certo? A siglinha pH significa potencial hidrogeniônico, é a quantidade de hidrogênio livre na solução, portanto, na célula, no tecido. E, por último, a concentração de substrato, ou seja, a concentração de reagente que nós encontramos disponíveis ali no citoplasma, na célula, no tecido. Certo? Vamos começar aqui por temperatura. Pessoal, nós temos um gráfico aqui de atividade enzimática, certo? Toda vez que nós tivermos um gráfico do plano cartesiano, eixo Y com eixo X, fundamental importância que você identifique quais são as variáveis. Então aqui, ó, a minha variável do eixo Y é a atividade enzimática, que você pode ler também como velocidade da reação, velocidade da enzima trabalhando em função da temperatura. Notem que para esta parte do gráfico, para essa linha aqui, ó, nós temos uma relação de proporcionalidade, diretamente proporcional. Quanto maior a temperatura, para essa primeira linha aqui, para essa primeira parte do gráfico, maior a atividade enzimática. Qual é a conclusão que a gente consegue chegar aqui para essa primeira parte? Quanto mais alta a temperatura, maior a velocidade da enzima. Se a velocidade da enzima está aumentando, a velocidade da reação química está ocorrendo também em um tempo menor, certo? Perceba que nós temos aqui uma atividade ótima, e essa atividade ótima é a velocidade máxima da reação química. A velocidade máxima da reação química está relacionada a uma temperatura ótima, que aqui nesse caso, nesse gráfico, para essa reação química é 30 graus Celsius. Então, a atividade ótima, a velocidade máxima da reação química a 30 graus Celsius. Perceba que abaixo de 30 graus Celsius essa velocidade não é máxima, e acima de 30 graus Celsius também não. Gente, por que abaixo de 20 graus Celsius a velocidade não é máxima? A velocidade não é máxima porque nós não temos energia térmica, nós não temos temperatura suficiente no meio para que ocorra o deslocamento, o movimento das substâncias e, portanto, eu não tenho substâncias, moléculas se colidindo. Então as substâncias estão mais paradas, as moléculas, as partículas mais estáticas, e se elas não entram em contato umas com as outras, a reação química não ocorre. Conforme a velocidade, ou melhor, conforme a temperatura aumenta, há mais contato entre o substrato e a enzima. Quanto mais contato com o substrato e a enzima, maior a velocidade da reação química. Portanto, aqui a energia térmica do meio, a quantidade de temperatura que nós temos no meio, acaba determinando a velocidade da reação química, nessa primeira parte do gráfico aqui, quando a gente analisa abaixo de 20 graus Celsius, porque há mais energia cinética, há mais movimento. Quanto mais movimento existe entre as substâncias, mais colisão entre as partículas. Quanto mais colisão entre as partículas, mais reações químicas, portanto a velocidade ela é aumentada, até atingirmos 30 graus Celsius. Por que abaixo de 30 graus Celsius? Desculpa, porque acima de 30 graus Celsius a velocidade deixa de ser máxima também e a atividade enzimática acaba reduzindo. Porque acima de 30 graus Celsius nós vamos observar que a proteína, a enzima, começa a perder formato. Lembra o sítio ativo, o sítio catalítico que eu mostrei para vocês
no slide anterior, a relação chave-fechadura. Pois bem, a fechadura começa a perder formato. Se a fechadura começa a perder formato, o substrato, o reagente, não se conecta mais. Então, aos poucos, o sítio ativo, o sítio catalítico, vai perdendo sua estrutura tridimensional. E a velocidade da reação química vai caindo, caindo, caindo. Quando nós chegamos aqui, ó, acima de 50 graus Celsius, nós podemos afirmar que as enzimas estão desnaturadas. Então, ocorreu uma desativação térmica. Desnaturação enzimática é quando a enzima perde o seu formato. Então, o que nós teríamos? Esse é o formato da enzima. Acima da temperatura ótima, a enzima perde o seu formato. Ela perde a sua função. Então, lembra, a função da enzima, a função da proteína, diretamente relacionada ao seu formato, à sua estrutura tridimensional. Então, aqui ocorreu a desnaturação enzimática. Desnaturação enzimática significa o quê? A velocidade das reações químicas que mantém o organismo, que mantém a célula funcionando, ela é muito baixa. Portanto, nós vamos observar essa célula morrendo. Processo que você pode observar, por exemplo, quando um organismo humano está com febre, né? Nós estamos acima da temperatura ótima para que esse organismo se mantenha funcionando de maneira viável. Nós podemos observar, então, um processo de desnaturação enzimática e, é lógico, se a temperatura continuar aumentando 38, 39, 40 graus Celsius, nós teremos sérios riscos aí desse processo ocorrer e da pessoa vir a óbito. Bom, vamos analisar aqui, então, mais o gráfico de velocidade da reação química em função da temperatura. Bom, qual é a temperatura ótima do corpo humano? Em torno de 36,5, 37. Então, ó, 36,5, 37, aqui, ó, a maior velocidade possível das reações químicas que nos mantém funcionando. Todo organismo tem a mesma temperatura ótima? Não. Se a gente for analisar, por exemplo, bactérias que sobrevivem, que precisam de altas temperaturas, bactérias conhecidas como termófilas, termotemperatura, filia, atração, necessidade, olha aqui a temperatura dessas bactérias, temperatura ótima para o metabolismo delas. Gente, temperaturas muito próximas a 80 graus Celsius. A 80 graus Celsius as nossas enzimas estão desnaturadas. Nós estamos mortos a essa temperatura. Não existe condição de vida para enzimas humanas a essa temperatura, ok? Então, cada organismo tem a sua temperatura ótima, porque a cada temperatura ótima nós temos aí atividades enzimáticas específicas, ok? E se a gente variar, se a gente comparar entre organismos diferentes, nós temos, então, temperaturas ótimas para determinadas enzimas, ok? Bom, próximo fator, pH. Perceba que eu tenho aqui no gráfico 3 órgãos diferentes: boca, estômago e intestino. E para cada órgão um pH. O Jason vai explicar para vocês, o Jason vai mostrar para vocês que nós temos uma escala que afere, que mede a quantidade de hidrogênio livre no meio. Quanto mais hidrogênio livre no meio, menor o pH. Portanto, mais ácido. Então aqui abaixo de 7 nós temos o pH ácido. Acima de 7 nós temos o pH básico. E exatamente no 7, o pH neutro. Então vamos tirar aqui a informação do órgão. Vamos analisar. Eu tenho 3 reações químicas diferentes ocorrendo, certo? Então aqui, primeira reação química, reação 1, reação 2, reação 3. Nós temos aqui um pH em torno de 3,5, 4. Em 3,5, 4, nós temos o pH ácido. É o pH necessário para essa reação química ocorrer na sua velocidade máxima. Se você lembrar e voltar a imagem e o vídeo, você vai perceber que aqui é o estômago. O estômago produz ácido clorídrico. Ácido clorídrico necessário para a enzima pepsina, uma enzima digestiva que atua sobre proteínas. No pH tendendo a uma neutralidade, aqui muito próximo de 6,5, 7, se você voltar à imagem, vídeo, você vai encontrar a boca. O pH da boca é em torno do 7, a neutralidade. Esse pH neutro da boca, de fundamental importância para a enzima amilase salivar poder trabalhar.
E aí, a amilase salivar também é uma enzima digestiva, que vai atuar, por exemplo, sobre o amido, iniciando a reação química que digere, que quebra o amido. E por fim, aqui a reação química 3. Olha o pH ótimo dela. Tá? Olha a velocidade máxima aqui da reação química, acima de 7, em torno de 8,5. O nosso intestino delgado tem um pH alcalino, um pH básico. As enzimas digestivas que atuam no intestino atuam nesse pH. Por exemplo, a tripsina. Então, vamos voltar aqui. Ó. Estômago, com pH ácido. A pepsina, que é a enzima digestiva que atua no estômago. Na boca, a amilase salivar, atuando em um pH em torno de 7. E o intestino. Então, aqui, acima ou abaixo do pH ótimo, a velocidade química não é máxima. Nós temos velocidades reduzidas. Então, aqui, abaixo de 3, 3,5, lá em torno de 2, por exemplo, a velocidade não é máxima. Acima de 3, 3,5, então vamos colocar aqui em torno de 5, a velocidade não é máxima. Então, perceba que o fator pH também determina a atividade enzimática, a velocidade da reação química, ok? Terceiro e último fator. Concentração de substrato. O que é o substrato mesmo? É o reagente onde a enzima trabalha. Lembra que ela atua no reagente e converte esse reagente em produto. Olha esse gráfico aqui. Eu estou aumentando a concentração de substrato, ou seja, estou aumentando a concentração de reagente e a velocidade aumenta. A velocidade aumenta. Então, até determinado ponto, nós podemos encarar como diretamente proporcional. Eu aumento a concentração de substrato e a velocidade da reação química também aumenta. Porém, quando nós verificamos aqui esse fragmento, esse pedaço da curva, nós observamos que aqui a velocidade não aumenta mais. Não significa que a velocidade é zero, muito menos que a velocidade é baixa. Significa que não existe mais enzima disponível no organismo para atender esse aumento de concentração de substrato. Ou seja, nós temos um número limitado de enzimas. Vamos colocar um exemplo hipotético. Nós temos aí 100 enzimas. Cada enzima atua em um substrato. Portanto, se eu tenho 100 enzimas, 100 substratos. Se eu começar a aumentar a quantidade de substratos, 101, 102, 103, 104, 110, esse substrato sobra. Então, se eu aumento a velocidade, se eu aumento a quantidade de substrato, a velocidade da reação química também não aumenta. Vamos olhar nessa imagenzinha aqui, ó, nesse desenho, que fica um pouquinho mais fácil de entender. Pensa aqui no Pac-Man, né? Cada estruturinha dessa aqui verde, perceba que a relação chave-fechadura específica é uma enzima. Então, nós temos 5 enzimas. 2 substratos. Se eu tenho 5 enzimas e 2 substratos, eu posso aumentar a quantidade de substrato e a velocidade da reação química vai aumentar. Mas minha capacidade máxima de atuação são 5 substratos, porque eu tenho 5 enzimas. Não adianta nós aumentarmos a quantidade de substrato, a velocidade da reação química não aumenta. Por quê? Está faltando enzima. E aí, esse faltar enzima é o que limita a velocidade das reações químicas aqui. Então, não adianta aumentar a concentração de substrato se nós não temos enzimas disponíveis para elas atuarem e aumentar a velocidade das reações químicas, que mantém esse organismo, que mantém essa célula funcionando. Então, concentração de substrato e a velocidade da reação química, até um determinado momento, nós observamos que é realmente diretamente proporcional. Quando nós atingimos a saturação enzimática, o que é a saturação enzimática? São todas as enzimas trabalhando ao mesmo tempo, não adianta fornecer mais substrato, mais reagente. A reação química não terá sua velocidade aumentada. Ok? Meus amores, vamos ficar por aqui. Muito obrigado.